Diretoria do Goiás acerta a contratação de centroavante ex-Internacional e Náutico para a sequência do ano. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa boa contratação e também sobre as suas principais características de jogo. Quero conversar também com vocês sobre a estreia de hoje do técnico Armando Evangelista, o que a gente pode esperar dessa escalação do Goiás contra o Vasco em São Januário, um ambiente de bastante pressão, onde o Goiás precisa sobressair, voltar a jogar bem e também conquistar pontos, ou até mesmo, por que não, a vitória diante de um adversário que vive também um momento bastante delicado. Quero conversar também sobre essa expectativa da estreia, o que a gente pode imaginar, né, sobre as escalações e o posicionamento, a postura dentro de campo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também peço para você conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também, combinado? Nosso apoiador do canal é a Zapay. Como que ela funciona, Guilherme? É bem simples, você pode entrar no aplicativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar e consultar a placa do seu carro ou motocicleta, para você verificar se tem alguma dívida, né, em aberto, como por exemplo multa, IPVA, licenciamento ou algo nesse sentido. Você pode consultar 100% gratuito lá no aplicativo da Zapay. Além disso, caso você tenha um débito em aberto, você pode parcelar essa conta em até 12 vezes usando o seu cartão de crédito e vindo aqui pelo nosso canal, garante 25% de desconto no valor da taxa de serviço, combinado? Então você vindo usando o nosso código também, Goiás25, garante esse desconto imperdível, né, lá na Zapay, para você dar o débito nas suas contas aí também em aberto, tanto como eu falei para vocês, do IPVA, também em relação a licenciamento ou do tipo de multa, e consultando também várias outras informações no aplicativo da Zapay. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto diretamente do aplicativo para você ir lá e baixar, disponível tanto para iOS e também Android, e o Instagram, vou deixar o link do Instagram também para você conferir mais informações com a nossa parceira aqui do canal do YouTube do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse duelo decisivo nesta quinta-feira, às 8 horas da noite em São Januário, Vasco e Goiás, na 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia do técnico português, o Armando Evangelista, que teve esse tempo longo para essa preparação e também uma sequência bastante dura, com 3 jogos consecutivos fora de casa. Vasco e Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro e também diante o Santa Fé na Copa Sul-Americana. Essa partida na próxima quarta-feira lá na Colômbia. O Goiás que está na 17ª colocação com 8 pontos, o Vasco na 19ª com 6. Então um caráter decisivo para esse duelo difícil fora de casa, onde o Vasco também vem de um momento bastante delicado. São 8 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas consecutivas. O Goiás também não vence há 4 jogos, né, já na Série A do Campeonato Brasileiro, até que no balanço geral, beleza, teve ali o empate contra o Fluminense na última rodada por 2-2, bom desempenho, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Bahia também um pontinho conquistado fora de casa, mas de fato os últimos 3 pontos somados pelo maior do Centro-Oeste, aconteceu ainda naquele jogo contra o Botafogo, a virada por 2-1 contra o líder do campeonato. Fora de casa, o Goiás ainda não venceu nessa atual temporada de 2023, jogando pelo Campeonato Brasileiro, né? O Goiás já ganhou fora de casa na Sul-Americana, no Campeonato Goiano, na Copa Verde, na Copa do Brasil infelizmente não foi possível, e agora buscando quebrar esse tabu também de vencer fora na Série A do futebol nacional. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tem a confirmação se o Armando Evangelista conseguiu ou não o seu visto de trabalho certinho, a regularização e também a publicação do seu nome no bid da CBF. Mas já dá pra gente ter um pouco de detalhes a respeito da sua ideia de jogo, né? O que ele pensa sobre o futebol, no posicionamento, na postura dos jogadores nesse duelo dentro de casa, fora de casa, né? Melhor dizendo, contra o Vasco da Gama. O Goiás que não poderá contar tanto com o Dieguinho, né, que vem sentindo graves dores lombares, ainda sem definição sobre a sua volta, e o Vinícius ainda é dúvida. Pelo menos ele fez essa viagem para o Rio de Janeiro. Acredito que o Alisson será o titular. Uma provável escalação do Goiás, com o Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, os 2 zagueiros, o Bruno Melo e também o Lucas Alter, meio de campo formado, além do Sander, né, na lateral esquerda, meio de campo com o Zé Ricardo, o William Oliveira, Morelli e o Palácios, e lá na frente o Alisson e o Matheus Peixoto. Acho que o que tem do Goiás nesse momento, eu vejo como quase como uma escalação ideal. Mesmo se o Vinícius estivesse 100% fisicamente, eu sendo bem sincero com vocês, eu acho que a fase do Alisson é melhor. Então eu deixaria ele como titular na ponta esquerda. É óbvio que o Dieguinho faz muita falta, poderia, por exemplo, utilizar ele na vaga do William Oliveira, mas só do Bruno Santos não jogar, para não ficar Bruno Santos e William Oliveira no time, eu acho que o Goiás já ganha bastante. Tirando, né, esses jogadores que erram mais, o Maguinho vem de um momento de bastante confiança, pode fazer uma boa partida
pelo lado direito, né? O Armando Evangelista, que gosta também desse jogo de bastante imposição física, principalmente de correria no meio de campo, sempre marcando muito próximo os seus jogadores, a saída pelos lados, né? Utilizando os seus dois laterais. Acho que tanto o Sander quanto também o Maguinho, né? Pelo lado direito, podem aparecer bastante no comando de ataque. E o Matheus Peixoto lá na frente, né, sem sombra de dúvidas, ajuda bastante. É só a gente lembrar, por exemplo, do que foi o terror do jogo, a dificuldade no duelo contra o Cuiabá dentro de casa e até mesmo contra o Ginásio, né, onde o Goiás utilizou o seu elenco reserva. Então o Goiás buscando não se afundar nas zonas de rebaixamento. Essa é a minha expectativa até a janela de transferências, caso o Goiás faça contratações de bons reforços, né? Senão vai ser esse perrengue o campeonato inteiro, mas não deixar, digamos assim, chegar nessa situação de 19º colocado, lanterna, 18º com 5 pontos de diferença para o primeiro fora da zona. O Goiás não pode de maneira alguma acontecer isso. Tem que ficar ali entre 17º, 16º, 15º, 14º, tentando abrir aquela pequena vantagem, como aconteceu durante todo o primeiro turno da Série A do ano passado. O Goiás, em momento algum, ele afundou dentro da zona de rebaixamento. Tanto é que quando virou o turno, venceu aquele jogo contra o Coritiba, o Goiás já começou a criar uma gordurinha, né? 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, e aí em diante a zona de rebaixamento começa a ficar distante. Então, nesse atual cenário, o Goiás não pode nem sequer sonhar em perder esse jogo para o Vasco, porque cairia mais uma posição, né? Chegaria na 18ª, e isso se o América também não pontuar. Jogo difícil contra o Grêmio também nesta quinta-feira, fora de casa. O outro time na zona de rebaixamento é o Coritiba, né? O Coritiba, que está na última colocação, ele recebe o Internacional no Couto Pereira. O primeiro fora é o Corinthians, que tem um ponto a mais. O Corinthians, nessa 11ª rodada, visita o Santos na Vila Belmiro na quarta-feira também. Esse jogo já vai ter acontecido, né? Como eu falei para vocês, estou gravando esse vídeo um pouquinho antes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa provável escalação do Goiás? Eu prevejo um time bem compacto. Tomara que o Morelli consiga voltar aquele seu bom futebol, né? Por exemplo, foi bem no jogo contra o Fluminense, de bastante intensidade, sendo esse jogador que o Armando Evangelista também gosta de ser aquele elemento surpresa, né? Um segundo volante entrando na grande área adversária. O próprio na criação de jogadas, o Palácios, né, que fez um baita jogo no duelo contra o Fluminense, também jogou bem contra o Cuiabá, possa voltar a fazer esses bons jogos também. O Matheus Peixoto na parede ali na frente. Enfim, eu tenho uma boa expectativa para esse jogo fora de casa. A questão é que eu vejo que possivelmente a arbitragem vai fazer aquele errinho clássico, né, nesses jogos decisivos, principalmente contra a zona de rebaixamento ou contra acessos, né, como aconteceu, por exemplo, em 2021. A arbitragem do Jean-Pierre Gonçalves, né, do Rio Grande do Sul, não tem um bom pressentimento na arbitragem, mas nesse time do Goiás eu estou até confiante para esse duelo fora de casa. Para falar aqui rapidamente sobre o Vasco também, que conta com alguns problemas, né? O Vasco que não se encaixou nessa atual temporada. O técnico, o Barbieri, né? Ele conta com alguns desfalques importantes, como por exemplo o Jair e o Robson, né? Os dois que estão suspensos, o Jair, aquele volante ex-Juventude e Atlético Mineiro. Tem a dúvida ainda se o Pedro Raul será ou não titular lá na frente. Tomara que ele seja reserva, porque esse tipo de lei do ex, né? Geralmente no futebol é quase que fatal. Uma provável escalação, segundo o Globo Esporte, é com o Léo Jardim no gol, Figueiredo ou Puma Rodrigues, uruguaio, na lateral direita, os dois zagueiros, o Lincoln e também o Léo, lateral esquerda com o Lucas Piton. Meio de campo, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Santos e um pouco mais avançado o Marlon Gomes. Lá no ataque, o Alex Teixeira ou o Ryan, garoto excelente, né, do sub-20 da seleção brasileira, ou o próprio Pedro Raul, talvez os dois jogando juntos também. Enfim, tem essa indefinição. Elenco bastante jovem, os jogadores, digamos, de ataque, né, com grande expectativa, não vingaram nesse ataque do Vasco. Conta ali com bons jogadores, digamos, muito jovens ainda, né, do sub-20 da seleção. O Marlon Gomes, que foi convocado para esse último Mundial. O Andrei Santos também, que já está negociado com o Chelsea. O Zé Gabriel, um volante jovem também. Na zaga, eu vejo com um bom nome, né? Tanto o Lucas Piton, lateral esquerdo ex-Corinthians, e o Léo Pelé, né? Aquele que era lateral, hoje é zagueiro pelo lado esquerdo também. É uma zaga mais confiável do que em relação ao ataque. Então, se o Goiás conseguir ajeitar essa marcação, parar de levar gol muito cedo e ter aquele bom ritmo no meio de campo, acredito que dá pra gente, pelo menos, buscar um empate fora de casa. Pode deixar a sua opinião e também o seu palpite para esse duelo no Rio de Janeiro. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre esse centroavante chegando no elenco do Goiás, inicialmente para o elenco sub-20, mas vejo com boa expectativa dele aparecer no profissional já no ano que vem, que é o Gabriel Neto, centroavante de 17 anos de idade, que somou bons números pelo Náutico no elenco sub-20 na temporada passada, foi contratado pelo Internacional, agora nesse ano já de 2020,
2023, não conseguiu uma grande sequência e agora fechando o contrato com o Goiás até a metade do ano, junho de 2025. Essa informação confirmada lá pelo meu parceiro Vitor Pimenta do Mais Goiás, que garantiu, né, esses exames e também a realização da assinatura do contrato. O Gabriel Neto, que inclusive já estreou pelo Goiás ainda nas quartas de finais, né, do Campeonato Goiano Sub-20, jogador que tem apenas 17 anos e já estando, né, atuando no elenco Sub-20. Acho isso também muito importante por conta da maturidade, né, dos jogadores e também não ficar sempre com aqueles atletas já batendo na casa dos 19, 20, 21 e você tendo que dispensar das categorias de base, reorganizando, né, sob o comando agora do Eduardo Pinheiro. Também falei com o próprio Eduardo, onde ele me garantiu as principais características de jogo do Fernando Neto. É um jogador que é sim esse centroavante de grande área, mas sabe também, além de segurar muito bem a defesa lá na frente, ter uma boa mobilidade, uma saída da grande área. Ele até mesmo fez uma comparação, guardada, né, as devidas proporções, com o centroavante o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, ou seja, aquele cara que é bastante participativo, sabe prender a zaga lá atrás, né? E quando a bola chega, tem aquela categoria, a saída da grande área, uma finalização de longa distância. Gostei também do que eu observei até aqui do jogador de apenas 17 anos de idade. Então teve esse bom destaque no Náutico no ano passado. No Internacional foi contratado, né, por um clube também dos grandes do país, não conseguiu grande sequência. E agora chegando no Goiás, tanto para a disputa já dessa reta final do Campeonato Goiano Sub-20, onde o Goiás já está bem encaminhado para sua classificação para a grande decisão, e também a Liga Brasileira Sub-23, né, já que a CBF abandonou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Goiás também que conseguiu, né, juntamente com outros clubes, essa participação no duelo no Campeonato Sub-23, acho muito importante também para os jogadores. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa contratação. Acho sim, uma boa aposta, apenas 17 anos, um contrato longo também, de 2 anos de idade, de 2 anos de duração, né, até junho de 2025, e os jogadores mais jovens, chegando para o Sub-20, diferentemente dos anos anteriores, né, onde uma outra contratação, até tudo bem, mas geralmente o Goiás tinha vários atletas já sendo contratados com 19 anos para o elenco Sub-20, isso não faz muito sentido, né, já que a idade bate para todo mundo e para os jogadores que ainda não tiveram esse tempo para amadurecer, acaba tendo que dispensar, enfim, é algo bastante ruim. Pode deixar a sua opinião também a respeito tanto do Fernando, né, quanto também dessas contratações do Goiás, do Gabriel Neto, quanto também das outras contratações do elenco Sub-20 dessa atual temporada de 2023. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar outros vídeos aqui na tela final, o nosso pós-jogo também desse duelo de hoje, saindo ainda nesta quinta-feira, tá? Por volta ali de umas, acho que 10h30, 10h40 no máximo, né? Tomara que seja com vitória do Verdão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. E tem o link da Zapay aqui embaixo no primeiro comentário fixado.